O presidente Jair Bolsonaro vetou aquele projeto de lei que foi aprovado pelo Senado e pela Câmara, que criava regras para a renegociação das dívidas das micro e pequenas empresas. Nosso ouvinte acompanhou aqui na Rádio Bandeirantes essa novela. O presidente acabou achando que não havia indicação ali da fonte de recursos e que isso poderia trazer problemas legais para ele no exercício da presidência. E agora o projeto volta para análise do Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, ontem o governo federal anunciou um projeto não tão vasto, mas que atende a parte daquela possibilidade de renegociação de dívidas. São empresários optantes pelo Simples Nacional e microempreendedores individuais que podem regularizar as suas dívidas de impostos. O deputado Efraim Filho, presidente da Frente de Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados, deputado pelo Democratas da Paraíba, ao vivo aqui conosco, para ajudar nosso ouvinte a entender melhor essa história. Deputado, bom dia, tudo bom? Bom dia, Thaís, bom dia, Pedro, Sônia, bom dia a todos os nossos ouvintes, uma grande alegria participar com vocês e para tratar já no início do ano de um tema importantíssimo e, na verdade, crucial, né, para a sobrevivência de pequenos e microempreendedores individuais em especial, Thaís, aqueles que talvez foram os mais sacrificados durante esse período de pandemia e que agora, né, na hora em que se começa a vislumbrar uma rota de saída para se ganhar um fôlego, né, na retomada econômica, vence esse veto a uma das decisões mais importantes do Congresso, que era dar as condições de refinanciar as suas dívidas tributárias. Deputado, o governo federal vetou, mas aí na sequência lançou o Programa de Regularização do Simples Nacional. Isso aqui atende parcialmente às reivindicações do setor? Olha, é uma portaria e ela não recupera na sua amplitude, né, todos os benefícios que o projeto de lei aprovado pelo Congresso trouxe. Então, ela é acanhada, é tímida, é uma iniciativa, pelo menos uma sinalização de bom senso, né, para mostrar que o governo praticamente já confessou, né, que se arrependeu dessa decisão do ponto de vista político e econômico absolutamente equivocada e começa a reavaliar condições para poder dar a esse setor, né, um fôlego. Qual é a vantagem dessa portaria? É que ela vai permitir que se prorrogue o prazo, porque com o veto, os microempreendedores teriam até 31 de janeiro, e nós estamos querendo que esse prazo vá até 31 de março, para que o Congresso Nacional derrube o veto em fevereiro. Há essa previsão. As lideranças, eu lidero o Democratas, e temos conversado no Colégio de Líderes, né, de forma online, para que a gente consiga derrubar o veto já no retorno dos trabalhos, para dar a micro e pequenos empreendedores um fôlego importantíssimo, Thaís. Veja só, eles tiveram de tomar decisões na pandemia, ou pagavam seus impostos, ou mantinham as portas abertas, e resolveram manter as abertas, preservar empregos, pais e mães de família que precisavam colocar o pão na mesa da sua casa, e agora a gente está querendo dar a essas empresas a condição de poder refinanciar essas dívidas, porque o governo tem que entender que não existe retomada econômica com empresas de portas fechadas. Pois é, deputado Sônia, aqui um bom dia para o senhor. O que o senhor pode dizer, então, para os chamados críticos do Refis, né? Há uma corrente, né, que critica aquilo que se chama de indústria do Refis, que incentivaria empresários a não pagarem seus impostos à espera do perdão do governo. Então, isso aí é um assunto muito discutido. Eu gostaria de debater isso com o senhor. Olha, Sônia, essa é um conceito que existe, né, dessa crítica, e o Refis, ele deve, e aí nisso eu concordo, ser para tempos extraordinários. E há de convir que vivemos talvez o tempo mais extraordinário, né, da memória recente que possa alcançar. Uma pandemia de efeito global, com efeitos nunca antes vistos, né, na nossa realidade. Então, mais do que nunca se justifica, é plausível, é razoável que você tenha compreensão, né, de que o empreendedor, o setor produtivo brasileiro sofreu, se sacrificou e muitas vezes precisou fazer esforços ali na esperança de uma virada de ano
que trouxesse um fôlego. Aí veio 2021, um ano de uma segunda onda pior ainda. E eu, que presido à frente do Comércio e Serviço, acompanhei a realidade, sim, nua e crua, a vida real cobrando a fatura desses empreendedores e o esforço que eles fizeram para ficar com água aqui pelo nariz, mas sobreviveram. Então, o Refis agora, para esse setor, é questão de sobrevivência. E um pequeno ponto para concluir. Veja que há pouco, e aí foi de minha autoria, chegamos a falar aqui com vocês também, né, na reta final do ano passado, sobre o projeto da desoneração da folha de pagamento, que também foi importantíssimo para a sobrevivência das grandes empresas, dos setores industriais, os 17 setores que mais empregam na indústria brasileira. Agora nós estamos falando das micro e pequenas. Essas são as que geram mais emprego. Então, quem está sendo crítico desse refis, me perdoe. É uma visão míope, é uma visão acanhada. Os técnicos do Ministério da Economia priorizaram a arrecadação num momento em que o maior desafio do Brasil não é arrecadar mais, é preservar empregos e gerar novas oportunidades. E para isso é que vamos derrubar o veto e fazer o projeto do Refis ganhar eficácia plena. Já tem acordo, deputado, para que o veto do presidente Jair Bolsonaro seja derrubado? Olha, acordo é uma palavra muito forte, porque as tratativas ainda são informais, a gente tem conversado por redes sociais, grupos de mensagens, mas eu diria que há um sentimento, né, muito consolidado de que o apelo social do projeto irá prevalecer em detrimento dessa visão mais técnica em função de arrecadação que é trazida pelo Ministério da Economia. Então, há um sentimento muito forte. E a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, que tem 207 membros, está praticamente fechada com a derrubada desse veto. Logicamente, precisa da maioria absoluta na Câmara e no Senado, ou seja, 257 votos na Câmara, 41 votos no Senado, mas eu tenho plena convicção de que será possível, sim, obter, e provavelmente, e aí na linha da sua pergunta, por acordo e à unanimidade. É o que eu acredito. Deputado, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que o veto se deveu à renúncia fiscal não ter no orçamento a indicação de onde sairia, qual seria a compensação para essa arrecadação a menos. Qual que é a solução para essa equação? Olha, Thaís, aí eu acho que é uma visão divergente, né, sobre essa questão conceitual e técnica. Aqui, tá? Eu não considero o FIS renúncia fiscal, e muitos da doutrina e estudiosos também não consideram refis renúncia fiscal. O governo não está renunciando, o governo está parcelando, ele está facilitando para que esses débitos sejam pagos. Se você for para a vida real, aconteceria exatamente o contrário, né? Na impossibilidade de pagar esses impostos acumulados por 2 anos de pandemia, a solução para as empresas será fechar as portas. Ao fechar as portas, primeiro, não vai pagar o atrasado. Segundo, não vai ter atividade para frente para gerar, né, nova arrecadação para o governo. Terceiro, fechando as portas, tem o desemprego. Pais e mães de família que perderão seus empregos e vão cobrar e bater na porta de quem? Do governo. É seguro-desemprego por 5 meses, concessões de novos auxílios, ou seja, despesa nova para o governo. É um jogo de perde-perde. Né? Fica ruim para as empresas, fica ruim para os empreendedores e ficará ruim para o governo. Por isso que, no meu entender, esse veto foi um grande equívoco, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista político, e a própria portaria que você citou no início da nossa entrevista já dá uma demonstração clara de que, ainda bem, o governo reavaliou esse equívoco e já começa a dar sinalizações de que realmente o refis é o melhor caminho. Dá para votar o veto já no começo do ano legislativo, comecinho de fevereiro, deputado? Dá sim, é um gesto político, né, que aí o presidente do Congresso Nacional, que é o senador Rodrigo Pacheco, poderia fazer. Da minha parte, né, em nome da Frente Parlamentar e da liderança do Democratas, tem total e absoluto apoio, e acho que já seria um gesto bem simbólico, né, iniciar os trabalhos, chamando uma sessão do Congresso e derrubando esse veto, para que a gente possa dar essa resposta a quem tanto se sacrificou, Thaís. O empreendedor brasileiro, ela é dura, é difícil, foram tantos decretos de portas fechadas, de restrições, e eles precisavam ali no final do mês pagar a mensalidade da escola dos filhos, pagar o salário dos seus funcionários,
a conta da farmácia, né? A energia que com tanta escassez no Brasil está lá na tarifa vermelha 2, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, né, solidário com o empreendedor brasileiro nesse momento, e o governo tem de abrir mão, sim, né, da sua vontade de arrecadar mais para poder olhar para o apelo social. O maior desafio do Brasil hoje é emprego. Mais gera emprego nesse país são as micro e pequenas empresas, especialmente no setor de comércio e serviços, que sonha com esse fôlego e essa retomada econômica. Deputado Efraim Filho, presidente da Frente de Comércio e Serviços da Câmara, falou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, deputado. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos vocês. Rede Bandeirantes de Rádio.